Olá, de acordo com o IBGE, 64 mil crianças com idade entre 5 e 14 anos sofrem com o trabalho infantil no Rio Grande do Sul. Elas atuam no trabalho doméstico e rural, na venda de produtos em esquinas e são exploradas sexualmente. Para combater o problema, o governo do estado assinou o termo de compromisso de prevenção e erradicação do trabalho infantil. O convidado do programa Estúdio Rural de hoje é o procurador-chefe substituto da Procuradoria Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, Dr. Ivan Sérgio Camargo dos Santos. Doutor Ivan, a gente viu aí esse número, 64 mil crianças envolvidas com trabalho infantil e até com exploração sexual. Sim. Somente no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não é o estado que está numa situação pior. Se a gente pegar o ranking nacional, é o 16º no ranking nacional do trabalho infantil no Brasil. Ou seja, 15 estados têm situação pior do que a do Rio Grande do Sul. Esse problema hoje se tornou um verdadeiro flagelo nacional, né? A gente sabe que isso aí extrapola qualquer esforço que vem sendo feito para combater, né? Como é que vocês pretendem enfrentar um problema dessas dimensões? Realmente é um problema bastante complexo, mas eu diria que a gente já conseguiu evoluir bastante, né? Os números já reduziram bastante. Há pouco mais de 10 anos, os números eram no Brasil inteiro em torno de 5 milhões. Hoje nós temos um número em torno de 3 milhões, na faixa de 5, no Brasil inteiro, de 5 a 17 anos. Se a gente diminuir a faixa que enquadre o trabalho infantil, a gente baixa para 1.300.000, mais ou menos, né? Iria até o quê? 12, 14 anos? De 5 anos até 16 anos, mais ou menos. Anos, ainda é considerado trabalho infantil. Isso. Na verdade, dos 5 aos 12 é trabalho infantil. Mas como a Constituição proíbe o trabalho abaixo de 16 anos, nós costumamos incluir nas estatísticas, né, de 5 a 16, embora dos 14 aos 16 seja adolescente. Mas, enfim, é um problema bastante complexo que a gente tem enfrentado. O Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério do Trabalho, diversas entidades governamentais, não governamentais. Existe uma mobilização da sociedade, até porque existe uma exigência internacional também no que diz respeito a isso. Você falou da OIT, né? Então, existe um empenho bastante grande nesse sentido e a gente tem, felizmente, conseguido evoluir bastante no combate ao trabalho infantil. Agora, segundo a OIT, também a Organização Internacional do Trabalho, a agricultura é a atividade onde é encontrado o maior índice de crianças e adolescentes em atividades que oferecem risco à saúde física, psicológica, enfim. A gente vê tanta criança nos sinais de trânsito, aí nas esquinas do Brasil, mas é no campo ainda que existe esse problema ainda mais grave. No campo, isso é uma realidade do Brasil inteiro. Em torno de 70% do trabalho infantil que consta das estatísticas ocorre na atividade rural ou ligado à atividade rural, às vezes pequenos empreendimentos rurais, né? E aí a gente vai pelo Brasil inteiro, né? Começando pelo Nordeste, a cultura do sisal, o Norte da borracha. Hoje tem uma atividade que se tornou bastante típica assim, para utilizar crianças e adolescentes, que é a colheita de frutas típicas. Né? Essa indústria aí de sucos de frutas exóticas, enfim, é um novo mercado. Antigamente a gente tinha mais na borracha, na cana-de-açúcar. Ainda temos, né, nesses segmentos, tanto no norte como no centro-oeste. Era uma situação terrível, o sisal, né? Eles perdiam a mão. Exatamente. No nordeste a questão do sisal, os areais, né? Também em pedreiras, né? E aí nós vamos descendo pelo Brasil inteiro. O Brasil é um país essencialmente agrícola, né? Que a atividade econômica é muito ligada à atividade rural. Aí você junta a questão socioeconômica, mais ainda a questão cultural, né? Nós acabamos tendo, dentro da atividade rural, um meio propício para esse tipo de exploração. Agora o senhor tocou num ponto que é interessante. A gente sabe que em muitas regiões, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, regiões de colonização alemã e italiana, existe essa cultura do trabalho começar muito cedo, e as famílias veem isso com bons olhos, né? Isso. De que as crianças, todos se orgulham de dizer, quando a gente entrevista produtores rurais, eles se orgulham de dizer que começaram muito cedo, começaram com 9 anos, com 8 anos, enfim. Isso faz parte da tradição cultural. Nesse caso, como é que fica? Quando não há uma exploração
comercial, digamos assim. A criança está trabalhando com a família, ajudando o pai a colher uva, ajudando o pai a tirar leite da vaca. Existe um limite, né? Nós sempre dizemos, né? A gente gosta de frisar para a população entender, porque a gente também é questionado com relação a isso. Poxa, meu filho não pode fazer nada, né? O trabalho que é proibido, tá, é aquele que se dá sob a forma de exploração, como se a criança ou adolescente fosse um empregado. Ele ajudar o pai, né, sem se afastar da escola e tendo tempo para as atividades extraclasse da escola, tendo o seu tempo para brincar, para viver um pouco também a infância e a adolescência, sem que ele substitua um empregado, aí não tem problema algum. Isso faz parte do processo educativo. Agora, a linha que divide um e outro aí é muito tênue, né? É muito tênue e muitos confundem. O que acontece também aqui no campo, nós temos um coquetel preparado para que tudo aconteça. Além da questão cultural, né, nós temos a dificuldade de acesso à educação, à escola. As escolas são distantes, depende de transporte público. Depois, quando você alcança o ensino médio, já não existe mais transporte fornecido pelo Estado. Muitos acabam abandonando a escola. É verdade. Então, nós temos fatores que acabam colaborando para que haja uma evasão escolar muito cedo e acabe se dedicando a esse tipo de atividade. Mas, eu friso, se for parte apenas de um processo educativo, executar tarefas, cuidar de uma pequena horta, ajudar o pai a tratar a criação, ajudar a mãe a arrumar casa, fazer comida, enfim, cuidar de um jardim, isso faz parte do processo educativo, isso é saudável e se recomenda, inclusive, né? Agora, o que não pode é realmente o pai manter lá uma propriedade, a sua atividade econômica e não ter peão e simplesmente colocar os filhos para trabalhar, né, em prejuízo da formação psicológica, física, moral e escolar. Muitos não podem, às vezes, nem ir à escola, né? Ficam tão envolvidos com esse trabalho, época de safra, por exemplo, que não conseguem... Nós tínhamos, inclusive, e isso acontece não só no Rio Grande do Sul, mas em outros locais do Brasil, em determinadas culturas, as secretarias estaduais permitiam que as escolas alterassem o calendário de férias para que as crianças e adolescentes participassem da safra. Quer dizer, a escola legitimava isso aí. Exatamente, né? Mas isso, graças a Deus, já vem sendo revertido graças à atuação, né, como eu falei, de diversas entidades, né? Isso a gente não tem visto mais. Bom, ainda segundo a OIT, 60% desses menores de 18 anos que estão envolvidos com o trabalho rural, eles estão empregados na pesca, na silvicultura, no pastoreio e na aquicultura. A gente vê que são atividades que realmente demandam muita mão de obra, né? A fruticultura, enfim. Se é difícil fiscalizar nas grandes cidades, no campo é mais difícil ainda, procurador? Realmente é bastante difícil, porque as propriedades são grandes, a fiscalização muitas vezes não pode entrar, porque aí tem a questão do domicílio, né? Quando é uma atividade, uma fazenda, um empreendimento comercial, né, uma empresa, fica mais fácil. Agora, quando é economia familiar... Agricultura familiar, por exemplo... Agricultura familiar, a gente tem bastante... Se confunde, né, a família com a propriedade. Isso, aí temos muitas restrições para entrar e fazer a fiscalização, por isso que a gente acaba dependendo da denúncia, e nós recebemos. Não é incomum recebermos denúncia de crianças no meio rural que são exploradas. Às vezes o vizinho vê, né, e acaba fazendo a denúncia. E aí vocês têm uma equipe para ir lá verificar em loco que... Sim, nós temos procuradorias que ficam no interior, isso no Brasil inteiro. Tem essa capilaridade para cobrir todas. Exatamente. No Brasil inteiro, em todos os estados, existem procuradorias em alguns municípios que são polos nesses estados, e as denúncias são encaminhadas para lá, e aí os procuradores que atuam nessas regiões mobilizam também o Ministério do Trabalho, que normalmente tem uma gerência regional também nesses municípios, né, ou em municípios de maior porte, e se tenta fazer a fiscalização. Quando não dá para entrar, quando existe uma certa resistência, às vezes se apela para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar aí tem como entrar na residência para saber a situação da criança ou do adolescente. Até com o apoio, às vezes, da polícia, se for o caso. Se for necessário, sim. Até agora não precisou. Mas é uma ferramenta que se pode usar. Agora, e as denúncias? O senhor falou nas denúncias que chegam, né, à Procuradoria. Como é que elas podem ser feitas? Podem ser anônimas, por exemplo?
Pode, porque como todo fato que implica em uma irregularidade, um ilícito, né, é necessário que a gente também proteja aquelas pessoas que querem ajudar o Estado, né, a adotar medidas. Tem medo de se... O que acontece é que o Ministério Público tem cautela, né? Quando recebe uma denúncia anônima, nós temos a cautela de investigar, né? Não vamos sair instaurando inquérito contra... Porque pode ser uma denúncia falsa. Exatamente. Muitas se confirmam, muitas não se confirmam. Né? Mas alguém quer prejudicar o vizinho, vai lá e faz uma denúncia. Pode não, mas nós temos o cuidado filtrar, de fazer uma investigação prévia, né, para que não aconteça isso. Isso é feito como? Existe um telefone especial? Existe uma linha? Nós temos o site, né, que é um meio bastante acessível, embora nem todos tenham acesso, mas tem o site do Ministério Público do Trabalho, que eu posso fornecer no final da entrevista. E também tem o telefone da Procuradoria, né? No caso, o telefone que eu tenho aqui seria da Procuradoria no Rio Grande do Sul. Mas acessando o site do Ministério Público do Trabalho, encontra ali, tem todas as procuradorias ali. Quer dizer, eu até disse que ia falar no final, mas eu acho que eu posso falar agora, né? Claro. O site da Procuradoria-Geral do Trabalho, que dá em todo o Brasil, você pode acessar, você pode fazer as denúncias, é www.pgt.mpt.gov.br. pgt.mpt.gov.br. Bom, ali encontra ali também os telefones das várias procuradorias. Tem os endereços eletrônicos. Quem estiver nos acompanhando em outro estado do Brasil, souber de um caso desse, por favor, não deixe de denunciar. É muito importante, né, doutor? É muito importante. Ivan, que essas denúncias cheguem para serem investigadas. Pode até não ser crime, mas tem de ser investigados. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Em seguida, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto que é muito grave, que envolve aí a exploração do trabalho infantil. Vamos para o intervalo, já voltamos.